Não, ele vai ingressar, aí você vai fechar a sua câmera. Aqui, ó, aí você fecha a sua câmera. Entendeu? E fecha seu microfone também, porque
Meus amigos e amigas, boa noite a todos e a todas. Vamos iniciar daqui a pouco nosso workshop, tá bom? Sejam bem-vindos aí, o Rubens, a Aline, Ravi, Kelvin, Elaine, a Karen, nossa amiga professora Karen, de Chapecó, Bruna, Gerson, Lívia, Valdicleia, Beatriz, a Giovana. Tudo bem, Giovana? A Tássia, a Jéssica Guedes. Nós já temos aí um bom número de pessoas aí. Esse evento é organizado pelo Grupo de Pesquisa do Constitucionalismo Brasileiro, da Cogna Educação, pessoal. E é um prazer muito grande ter vocês aqui. Eu tenho certeza que será um evento bastante proveitoso aí para as unidades, principalmente, né, para aproximar os nossos colegas, os alunos bacharelandos do curso de Direito, de outros cursos também, com essa realidade da pesquisa científica, iniciando aí para um modelo de trabalho científico bastante singelo, mas que tem uma grande importância para nós aí da academia, que é o resumo expandido. Então, estou aguardando aqui o professor Tiago Sartori, que nós vamos fazer aqui uma dobradinha, vamos dividir. Eu vou apresentar para vocês daqui a pouco aí as funções do nosso portal de eventos, como faz o cadastro, como acessa, como faz a submissão dos trabalhos científicos, onde nós localizamos aí depois os anais dos eventos, trabalho quando eles foram publicados e também onde nós temos acesso a, aos certificados, que também é muito importante, é muito importante. Então, sejam todos bem-vindos, pessoal, e daqui a pouco nós iniciaremos, tá bom? Assim, tomar um terror umas 2 semanas antes, né, para já sentir aqui. Era mesmo. Oi, meu amigo. Opa, Já entrei aqui, tá bom? tudo bem? Pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas mais uma vez. Vamos dar início ao nosso workshop. Hoje nós vamos tratar especificamente de uma modalidade de trabalho acadêmico, que é resumo expandido. Esse workshop ele vai ser dividido em duas partes. A primeira parte, comigo, eu vou apresentar para vocês o portal de eventos da Cogna, né? Como vocês acessam, como vocês fazem a submissão. E, posteriormente, a parte mais acadêmica e técnica será ministrada pelo professor Tiago Sartori, tá? Eu fico muito feliz de ter o professor Tiago aqui, não somente o professor Tiago, mas a professora Karen de Chapecó. O professor Tiago, ele é docente da nossa unidade em Vila Mariana, São Paulo, isso mesmo, né, Tiago? E a professora Karen, quer falar um pouquinho, professora Karen, cumprimentar o pessoal aqui? Ela é doutora também e é nossa docente lá da unidade em Chapecó, Santa Catarina. Boa Rio tarde, Grande do Sul, né? pessoal. Rio É Grande do Sul Santa ou Santa Catarina? Catarina, Chapecó, Santa Catarina, professor Marcos. Santa Catarina, isso mesmo. Tá bom? Muito obrigada, um bom curso para todos. Ok, eu vejo que outros professores aqui, meu amigo professor Tiago também, da unidade de Belo Horizonte,
E, nossa, se eu pudesse abrir aqui eu queria conhecer todos vocês, mas só que o nosso tempo não permite, né? Mas espero que a gente possa ter um outro momento, né? Quem sabe, professora Karen e Tiago, a gente conseguir um momento de fazer umas trocas assim, para a gente se conhecer, né? E eu tenho certeza que será muito proveitoso aí. Então, pessoal, sem mais delongas, meu nome é Marcos Paulo Andrade Bianchini, eu sou pós-doutor, sou doutor e docente também do nosso estrito senso da Cogna, que mantém aí 16 cursos de doutorado, mestrado, 4 universidades, do curso de pós-graduação em estrito senso em meio ambiente e desenvolvimento regional da nossa unidade, chamada Uniderp, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Também sou professor da graduação em Direito na unidade em Belo Horizonte, Minas Gerais. Meu amigo Tiago Sartori, se apresenta aí, querido. Olá, professor Marcos, professora Karen, boa noite a todos e a todas. Sempre um prazer aqui estar com vocês mais uma vez, para a gente aprender aqui um pouquinho, né, a respeito das metodologias, especialmente num resumo, né, expandido, que vai ser objeto aqui, né, de alguns eventos que todos, eu acredito, a grande maioria que estão aqui no grupo, ou já estão participando, ou vão participar, né. Eu sou professor aqui na unidade da Vila Mariana, no curso de Direito. Também sou professor na Faculdade 9 de Julho, no curso de Direito, do campus Osasco, aqui em São Paulo. E, atualmente, eu também estou no mestrado em Educação da Universidade de Ibirapuera, aqui em São Paulo. Então, sempre um prazer aqui, professor Marcos Paulo, mais uma vez aqui pelo convite e pela parceria. Estamos juntos, meu amigo. Um prazer muito grande, pessoal. E olha, eu tenho uma satisfação e uma felicidade muito grande. Eu acredito que o professor Tiago, a professora Karen, os outros professores que estão aqui, de estar na nossa companhia, na Cogna, né, que possibilita, que tem essa abrangência nacional, que possibilita esse diálogo, essas trocas, interseções nesse grande país, continente chamado Brasil, né? Então, nós estamos em todas as regiões. O curso de Direito, especificamente, nós estamos em 140 unidades. E é uma felicidade, uma alegria muito grande fazer parte deste grupo, que é literalmente o maior grupo educacional de educação privada do mundo, tá? Então, vocês estão de parabéns por ter escolhido aí a Anhanguera como uma faculdade para vocês fazerem o curso de vocês, e nós, que somos professores, também compartilhamos um sentimento muito especial de fazer parte desse grupo também. Então, pessoal, sem muitas delongas, eu vou compartilhar aqui com vocês a tela aqui do computador, para que vocês possam acompanhar comigo como manusear o portal de eventos aí da Cogna. Eu pergunto para vocês já estão visualizando aí na tela de vocês? Já? Então tá bom. Pessoal, é só vocês digitarem aqui, ó, portal de eventos, Cogna, em qualquer lugar, navegador que vocês utilizarem. Eu estou utilizando aqui o Firefox, mas o Chrome, o Edge, vocês podem usar o que vocês acharem melhor e tem aí maior familiaridade. Eu vou aumentar aqui para que vocês possam acompanhar. Então, pessoal, esse aqui é o portal de eventos da Cogna, em especial, esse aqui é o nosso congresso que nós estamos promovendo como grupo de pesquisa nacional do curso de Direito. E aqui existem outros eventos também, eventos que estão em curso, em andamento, eventos finalizados, tá? Então, esse daqui é o portal de eventos da Cogna. Então, é eventos.pgsscogna.com.br, tá? Então, a primeira coisa que vocês devem fazer ao acessar o portal de eventos pela primeira vez é clicar aqui, ó, criar nova conta. E aqui, nessa nova conta, vocês vão colocar o nome completo, o e-mail, o CPF, o telefone, o nome da faculdade que você está vinculado. Por exemplo, eu coloco aqui Uniderp, por exemplo. Uniderp, Universidade Anhanguera Uniderp. Ou eu também tenho um vínculo com a Faculdade Anhanguera de Belo Horizonte. Ó, né? E aí vocês coloquem aí
faculdade que vocês têm vínculo. Ah, professor, eu procurei aqui, porque aqui já existe um hall de faculdades que estão inscritas aqui no banco de dados do portal de eventos. E hoje aconteceu da faculdade 9 de julho, que o professor Tiago, ele é docente, não estava aqui. Ah, se isso acontecer com vocês, vocês podem entrar aqui, ó, portal.eventos@cogna.com.br, envia um e-mail para o nosso suporte e fala, olha, por favor, insira no hall de instituições de ensino superior do nosso portal a minha instituição que chama tal. Aí eles vão inserir e vão responder você aí rapidamente, tá? Avançando, área do conhecimento. Se você é do direito, é sociais aplicadas. Mas aqui tem exatas, humanas, engenharia, saúde, agrárias, aí você coloca aí, no nosso caso, do direito é ciências sociais aplicadas, categoria. E aí vem, você é aluno de doutorado, educação básica, especialização, graduação, mestrado, você é docente, pesquisador, tutor, comunidade externa, você coloca aqui o seu vínculo, né? No caso aqui, por exemplo, eu sou pesquisador. Titulação é técnico, graduação, especialista, mestrado, doutorado, né? Aí vocês coloquem aí a graduação, a maior titulação de vocês, né? E aí vocês colocam uma senha, confirma a senha, aceita os termos no seu robô e registrar. Então, a primeira coisa que vocês devem fazer, pessoal, é literalmente, voltando aqui, entrar no portal de eventos, pela primeira vez, criar uma nova conta, fazer a criação da sua conta. Uma vez a conta criada, eu vou até aqui, já abrir aqui, vocês voltem aqui no portal de eventos e acessem aqui o login, tá? Aí no login, quais são as informações que vão pedir aí para vocês no login? O CPF, o e-mail de vocês e a senha que você criou quando criou uma nova conta, tá? E aí você preenche aqui o CPF, preenche a senha e você acessa a conta. Eu estou acessando aqui em outro navegador, pessoal, até para preservar os meus dados pessoais aqui. E aí, quando você faz esse login, automaticamente você vai estar aqui vinculado. Aí, professor, o que eu tenho que fazer? Vocês estão participando desse evento aqui, nós queremos participar desse evento. Você ver detalhes aqui, olha, 5º Congresso Nacional de Pesquisa Jurídica. E aí, pessoal, aqui embaixo, vocês vão fazer inscrição nesse evento aqui. Porque só depois de fazer a inscrição, você pode colocar como ouvinte, como autor de trabalho, tá bom? Só depois de você fazer a inscrição no evento é que, literalmente, você vai conseguir fazer a submissão do seu resumo expandido. Então, como eu já estou cadastrado no 5º Congresso Nacional de Pesquisa Jurídica, então já vai aparecer para mim essa opção aqui de submeter o resumo expandido. Quais que são os passos para submeter o resumo expandido? Área do conhecimento. Por exemplo, eu sou do direito, né? Mas tem colegas que estão aí, que pertencem a outras áreas. Então, aqui, ó, ciências sociais aplicadas, categoria do trabalho. Vocês coloquem aqui, pessoal, rapidinho. Categoria do trabalho, vocês coloquem aqui iniciação científica ou pesquisa, podem colocar pesquisa, tá? Vocês coloquem aqui a faculdade que vocês estão vinculados, como eu falei para vocês, a Uniderp. Ó, eu vou clicar aqui. Se eu estiver postando o trabalho da minha unidade aqui de Belo Horizonte, né? Só de digitar uma parte do nome, Faculdade de Anhanguera de Belo Horizonte. Beleza. Aí, autor. Lógico que vai ser eu, por exemplo, e estou fazendo a submissão. E quando eu tiver aqui cadastrado no evento, o meu nome já vai estar aparecendo aqui. Autor responsável, vai ser eu também de novo. Orientador, vamos dizer que quem está me orientando é o professor Tiago Sartori. Tiago Luiz Sartori. Beleza. Tranquilo. Preenchi aqui área de conhecimento, a categoria, instituição, os autores. Pessoal, e aqui pode até 10 autores, tá? Vocês podem colocar aqui até 10 autores. Por exemplo, se eu colocar a professora Karen como autora aqui. Karen... Deixa eu ver aqui.
Sani. E aí, por aí vai. Olha, a professora Karen já está inscrita no 5º Congresso. É por isso que o nome dela apareceu aqui. Então, não basta ter uma conta no portal de eventos. Você tem que entrar no evento que você quer participar e se cadastrar no evento também, tá bom? Então, eu acredito que essa parte esteja clara para vocês. Aí vem a estrutura do resumo expandido, que o professor Tiago ele vai se ocupar aqui daqui os próximos 2 minutos. O título, você vai escolher o título. Aqui a introdução, e uma coisa muito importante que vocês devem se atentar, pessoal, é para isso daqui, olha. Existe, em todas as sessões de resumo expandido, um número mínimo de caracteres e um número máximo. Vocês têm que obedecer isso. E esse número mínimo e máximo aqui, mínimo de 600 e máximo de 1000, conta os espaços. Conta os espaços. Então, qual é aí a dica que eu dou para vocês? Deixa eu abrir aqui meu Microsoft Word aqui. Só um minutinho. Vocês abrem o Microsoft Word. Eu vou abrir um trabalho meu que eu tenho aqui, só para vocês visualizarem. Rapidinho. Como é que eu faço para contar palavras? Por exemplo, esse aqui é um trabalho que eu faço, eu estou na graduação de psicologia, e esse trabalho aqui eu terminei ele no final de semana, revisei ele hoje, beleza. Mas aqui, olha, no Word, por exemplo, para eu saber quantos caracteres que eu tenho aqui, espaços, eu seleciono esse trecho aqui, olha, aí eu vou aqui, ó, revisão no Word, correto? Contagem de palavras, olha. Aí, olha, esse trecho que eu coloquei aqui, ó, tem 103 palavras, aí vem aqui, caracteres com espaços. 689. Isso aqui já caberia lá, né, Tiago? Lá na introdução. Mínimo 600, máximo 1000. Então, pessoal, usem esse recurso aqui de contagem de palavras do Word, e voltando aqui, olha, revisão, eu seleciono, revisão, contagem de palavras, e lá é sempre caracteres com espaço. Aí tem aqui o número. Voltando lá, na introdução tem que ter no mínimo 600, máximo 1000. No objetivo, mínimo 100, máximo 400, caracteres com espaço. Material e métodos, 400 no mínimo, 1000 no total. Resultados de discussões, 400, um mínimo de caracteres com espaço, um máximo 1000 caracteres com espaço. A conclusão é mínimo 200, máximo 500, e referências, mínimo 100, máximo 1000. E sempre contando lá, olha, utilizando esse recurso do Word de contagem de palavras e levando em consideração caracteres com espaço aqui, tá? E aí, pessoal, palavras-chave. O professor Tiago vai falar o que é aqui para vocês daqui a pouco, e aí vocês coloquem aqui as palavras-chave. Se você recebe alguma bolsa, né, certamente você deve colocar aqui, por exemplo, os alunos aí do professor, um aluno do professor Tiago é bolsista, né? Então, os trabalhos que o professor Tiago posta e que o grupo dele posta, né? Ele vai colocar aqui a agência de fomento, a Funadesp, que é de onde ele recebe aí uma bolsa de pesquisa, de iniciação científica. E depois é só salvar a submissão, tranquilo? Aí, salvou, e aí o seu resumo expandido vai passar por uma avaliação. Se é aceito, você vai receber um e-mail que você cadastrou, falando que o seu trabalho foi aceito e que em breve, né, será aí publicado nos anais de um evento. E aí, deixa eu voltar aqui, pessoal, ó, eventos finalizados. Nós realizamos, né, Tiago, um congresso nacional desse de pesquisa jurídica todo semestre. Todo semestre, então, nós realizamos um Congresso Nacional de Pesquisa Jurídica. Ó, tem um terceiro, que nós realizamos ele em 24.1, primeiro semestre de 2024. O quarto congresso, que foi no segundo semestre de 2024. Então, olha só, quando o congresso encerrar, aí é só vocês irem lá nos eventos finalizados, clica aqui no congresso, e aí, pessoal, clicou no congresso, lá no final vão ter os anais, olha.
anais. É aqui que o seu trabalho vai estar publicado. Clicando aqui, olha, o trabalho que você submeter vai estar, ó, do professor Tiago Luiz Sartori aqui, ó, combate contra ataques em escolas no Brasil, novas medidas legislativas. E aqui são os alunos que ele orientou, né? Então, está aqui, olha. E uma coisa interessante, né, professora Karen, que vai receber o MEC aí na nossa unidade em Chapecó, Santa Catarina, aí, essa semana. Isso aqui conta como publicação, olha, tem ISBN. Então, lá, segundo a normativa do MEC, que avalia o curso de Direito e a produção docente, né, tem que ter, para ganhar nota 5 o curso, tem que ter, no mínimo, 8 publicações nos últimos 2 anos, se eu não me engano. E isso daqui serve de comprovação, porque isso aqui é registrado na Biblioteca Nacional. Então, isso aqui para o currículo de vocês é extraordinário, tá, pessoal? Extraordinário. Então, os anais do evento estão aqui. Agora, professor, eu quero os certificados. Para você pegar os certificados, você vai vir aqui, olha, meu painel do lado do portal de eventos. Você vai clicar aqui em participações. Eu participo, o mesmo congresso. Eu participei desse congresso aqui. Participações. Olha, aqui, olha, no final, eu vou ter o certificado de ouvinte. Vou abrir aqui para vocês, ó. Já é o certificado de ouvinte. Com 50 horas, hein, gente, complementar, hein? O curso de Direito, a gente precisa de mais de 200 horas de hora complementar. Como participar, você enviar um trabalho, você participando do evento, seriam 50 horas complementares, né? Então, aqui tem o certificado como ouvinte e também outros certificados que pode ter. Por exemplo, eu participei da comissão organizadora desse evento aqui, né? Assim como a professora Karen está participando do 5º, assim como o Tiago Sartori, o professor Tiago Sartori participou do 4º, aqui, ó, abrir certificado de comissão organizadora. Isso aqui para o nosso Lattes também, né, Tiagão? E professora Karen, é super importante isso daqui, né? Você participar da organização de um evento, né? Ainda mais de um escopo nacional, igual esses eventos que nós participamos. Então, todos os certificados têm um QR Code, onde é possível verificar a autenticidade, né, do certificado. Então, pessoal, isso daqui é nosso, tá? Então, eu espero que nesses poucos minutos que eu ocupei aqui, nesse nosso workshop, ter conseguido apresentar essa ferramenta poderosíssima que nós temos, que é o nosso portal de evento, e como vocês devem manusear o portal de eventos para submeter os resumos expandidos, ter as comprovações de publicação e também certificado e as funcionalidades aí do nosso portal de eventos, tá bom? Então, rapidamente, já vou passar agora para a parte mais importante que eu julgo aqui, que é a parte técnica, com o nosso professor Tiago Sartori. Depois eu vou deixar para vocês o meu e-mail. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me acionar por e-mail, que vai ser um prazer muito grande aí, solucionar qualquer dúvida que eventualmente vocês possam ter. Um forte abraço para vocês. Eu vou fechar minha câmera e aí, né, chamar o professor Tiago para assumir aí a liderança aí do nosso workshop. Muito obrigado a todos e a todas. Eu que agradeço, professor Marcos. Todos estão ouvindo bem? Só me dá um oi aí, só para dizer se estão me ouvindo bem, tranquilos? Perfeito. Estamos ouvindo bem. Ótimo. Então, assim, primeiramente eu quero dizer que eu estou muito feliz, né, de participar dessa mesa. Nós já somos aqui 71 presentes, né, então significa que o pessoal está interessado aqui em aprender. É claro que o nosso tempo aqui é curto, mas a gente vai tentar de uma forma mais didática possível, né, passar a informação para vocês. E a importância também, né, como o professor Marcos destacou aqui no início da fala dele, de vocês, principalmente, participarem desses eventos, porque isso, além de fortalecer aí o currículo de vocês, amanhã ou depois, se forem participar de um processo seletivo, de um mestrado, de um doutorado, né? Então, já tendo toda essa comprovação ao longo da graduação,
isso vai ser um diferencial. E, inclusive, aí, para a busca de bolsas, né, nas agências de fomentos, como, por exemplo, a Funadesp, a CAPES, a FAPESP, aqui em São Paulo, e assim sucessivamente. Bom, hoje aqui a gente vai falar, então, um pouquinho a respeito de um resumo expandido, né? Então, a gente precisa entender que o resumo expandido, ele tem o objetivo ali da gente apresentar uma pesquisa que já foi desenvolvida ou que está sendo desenvolvida agora, né? Ou seja, você já pode pegar um pedaço de uma pesquisa que você já tenha desenvolvido e fazer a apresentação dela a título de resumo, ou então você construir aí, né, uma nova pesquisa, como eu acredito que vai ser aqui, né, a grande maioria, principalmente dos que estão em sala, né, aí os meus alunos principalmente. Então, primeira coisa que a gente vai fazer é definir o tema. Então, definindo o tema, né, a gente já tendo ali uma ideia daquilo que a gente pretende pesquisar, né, e aqui fica um ponto importante, né, quando a gente pensa no tema, que não existe tema batido, né, que muitas vezes fala assim, professor, mas eu quero escrever sobre isso, mas esse tema muita gente já escreve. Sim, mas não tem problema. Por quê? Porque cada pesquisador vai ter um olhar diferente, né? Então não tem tema batido, né? Então, vamos imaginar, se a gente fosse falar aqui sobre direito ambiental, cada um aqui na sala ia ter uma visão diferente do direito ambiental, um exemplo, né? Então, não tem tema batido. Isso é o primeiro ponto. O segundo ponto, a gente já destaca aqui para você a introdução. Então, qual é o objetivo de uma introdução de um trabalho científico? A introdução, a gente vai fazer a apresentação do tema. Então, a introdução serve para fazer a apresentação do tema, apresentar o problema de pesquisa e justificar. Então, a introdução é o momento que o pesquisador vai fazer a apresentação do seu tema, vai trazer o problema de pesquisa. Então, qual o problema de pesquisa que eu pretendo investigar com aquele tema? Então, tem que ter ali, né, um probleminha de pesquisa. E aí você justifica, né? Depois, feita a introdução com problema de pesquisa e a sua justificativa, você vai escrever o objetivo geral e os objetivos específicos. Objetivo geral e objetivos específicos, né? O objetivo geral é só um, que é o maior, né? E os objetivos específicos, né? O ideal é que você faça pelo menos 3, né? No mínimo 3 objetivos específicos. Os objetivos específicos, eles são escritos no verbo no infinitivo. Então, analisar, verificar, identificar, compreender, né? Então, assim que a gente vai escrever. Então, imagina lá que eu resolvi falar sobre violência doméstica no ambiente em relação à Lei Maria da Penha. Aí eu trago como meu problema de pesquisa como que se deu a violência doméstica durante o período da pandemia. Um exemplo, tá? Então, esse vai ser o meu recorte. Eu estou utilizando ali o período da pandemia. Aí eu coloco lá, como um primeiro ponto, por exemplo, identificar os tipos de violências ocorridas, né? Então, por exemplo, pode ter uma violência física, uma violência psicológica, uma violência patrimonial, né? São exemplos, né? Então, analisar o acesso que essa vítima teve nesse período em relação ao sistema de justiça, né? Então, isso já está casando com o meu problema principal que eu contextualizei lá. Então, fazendo a introdução com a apresentação do tema, o problema de pesquisa, a justificação, depois
o objetivo geral, os objetivos específicos, né? A gente vai falar sobre material e método. Material e método. Então, pensa o seguinte, se você já tem uma pesquisa pronta, você só vai utilizar parte daquela sua pesquisa e vai fazer um resumo. Então, por exemplo, eu tenho lá minha pesquisa de doutorado, que é uma pesquisa qualitativa, onde eu fiz entrevistas, né? Então, eu posso pegar lá uma parte da minha pesquisa, que já está pronta, e vou construir um resumo. Mas aqui, no nosso caso, se a gente não tem uma pesquisa pronta, a gente está começando do zero, o que é recomendável, né? E, de fato, que se torna mais prático e também mais técnico para a gente desenvolver aqui. Uma pesquisa documental, né? A pesquisa documental é aquilo que a gente até brinca, a gente fala na academia, né? Que é aquela pesquisa de gabinete. Por quê? Porque o pesquisador, ele está construindo a pesquisa no seu gabinete, né? Na sua casa. Ele não vai a campo, né? Então, ele não vai fazer entrevista, ele não vai enviar formulário, ele não vai fazer roda de conversa. Por quê? Porque essas outras formas de pesquisas, embora possam ser feitas, mas para a gente utilizar esses métodos de pesquisas aqui, como entrevista, roda de conversa, envio de formulário, a gente precisaria encaminhar o nosso pré-projeto, né, para um comitê de ética e pesquisa, que é o CEP, que a gente fala, né? Que aí vai fazer a autorização para permitir você fazer esse tipo de pesquisa. Como aqui num resumo expandido a gente não tem tempo para isso, né? E nem tem condições de encaminhar, porque no CEP demora fazer análise tudo, então qual o recomendável? Fazer uma pesquisa documental. Então, olha só, nesse meu exemplo aqui, né, da violência doméstica durante a pandemia, por exemplo, né, eu teria aí vários dados para analisar, que são dados públicos. Então, eu vou ter relatórios publicados do IPEA, né? O IPEA e o IBGE têm vários dados que a gente pode utilizar. Eu posso ter dados do Ministério da Justiça, eu posso ter dados do CNJ, eu posso ter dados de tribunais de justiça, né? Ou, por exemplo, eu poderia também fazer uma análise documental de uma decisão judicial, né? Então, imagina lá que eu pego uma sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos para analisar, né? Então, eu consigo fazer isso, né? É possível que eu consiga fazer essa análise. É possível que eu consiga fazer essa análise. Porque eu teria aí uma sentença para fazer a análise documental. Então, qual que seria o meu documento de análise? Qual seria o meu documento de análise? Por exemplo, uma sentença, né? Então, poderia ser uma sentença, poderia ser um relatório, né? Ou seja, quando a gente faz uma pesquisa documental, o documento precisa ser público. Poderia ser também uma fotografia, né? Uma imagem, desde que, claro, tenha pertinência com o nosso tema, né? Com o nosso tema. Então, nesse momento aqui, do material e método, é o momento que o pesquisador, ele está explicando, né, que aquilo que ele fez é uma pesquisa científica. Então, ele está o quê? Detalhando como que foi o passo a passo para construir aquela pesquisa documental aqui no nosso tema. Então, analisei uma jurisprudência, uma sentença, um relatório específico, né? E assim sucessivamente. Então, em relação aos documentos, a gente vai ter aí vários documentos públicos que a gente vai conseguir analisar, né? Então, como que a gente vai fazer a análise desse documento? Por quê, meus amigos? Porque o documento, ele precisa ser pensado
já tendo em mente o nosso problema de pesquisa, o nosso objetivo geral e os objetivos específicos. Por quê? Porque no decorrer da pesquisa, o problema de pesquisa, o objetivo geral e os específicos precisam ser respondidos ao longo do trabalho. Então, precisa responder. A gente não pode colocar lá um problema de pesquisa, um objetivo geral e os específicos de forma aleatória. Então, por isso que toda vez que a gente está escrevendo nosso objetivo geral, os específicos e o problema de pesquisa, a gente tem que já ir pensando como que o documento que a gente vai analisar vai conseguir responder, né? Trazer essa informação para o trabalho, né? Então, qual o óculos que eu vou utilizar ali? Qual é o recorte? Qual o recorte, né? Então, imagina lá que a gente esteja falando, né? Por exemplo, do trabalho escravo durante a pandemia, né? A atuação do Ministério Público do Trabalho durante a pandemia, em relação ao trabalho escravo. Se você entrar no site do MPT, que é o Ministério Público do Trabalho, vai ter lá vários relatórios, né, que você vai conseguir analisar. Só mais um exemplo aqui, né? Mas que a gente teria aí vários outros temas com vários documentos públicos em vários ramos do direito que a gente consegue fazer essa análise. Então, repito, o material e o método é o momento que o pesquisador vai dizer, aqui no nosso exemplo, o que é uma pesquisa documental e como ela deve ser construída. Então, o que é uma pesquisa documental e como ela deve ser construída, como que ela foi construída ali no seu caso concreto, né? Qual foi o passo a passo que você fez. E depois, aí vem o momento que a gente vai fazer o quê? Análise e discussão daquilo que a gente pesquisou, né? Então, imagina lá, se eu estou fazendo uma análise de violência doméstica, eu quero analisar o tipo de violência. Então, eu estou lá com um gráfico, com um relatório do IPEA, por exemplo, né? Que é um instituto de credibilidade, que as pesquisas são confiáveis. Então, eu vou pegar lá esse pedacinho que vai tratar desse tipo de violência e agora eu vou fazer a análise ali. E nesse momento, aí eu vou dizer se os meus objetivos foram alcançados, se não foram, por qual motivo, se recomenda novas pesquisas, né? É mais ou menos esse o sentido aqui quando a gente está na discussão dos dados, né? Porque ali é o momento que você está apresentando e fazendo a análise dos dados. E depois a gente vai para a conclusão. A conclusão, meus amigos, não é para você fazer um resumo, né, do que foi o trabalho. Isso não é conclusão, né? Na conclusão é o momento que você vai dizer mesmo ali, né, se os objetivos foram respondidos ou não, alcançados ou não, e por qual motivo, né? Então, você vem explicando ali, né? Como eu disse, aqui nós estamos em um resumo expandido, então a gente sabe que o número de caracteres são poucos mesmo, porque isso faz parte, né? Qualquer evento que vocês participarem, que tenham que submeter um resumo ou um resumo expandido, as características são essas aqui mesmo, né? É coisa muito curta. Mas aí o que a gente precisa? A gente precisa ter o poder de síntese, um poder de síntese e conseguir passar ali a informação. E por último, a gente vai colocar as referências, né? As referências, a gente vai observar a ABNT, ok? E o que são as referências? Ou seja, tudo aquilo que você utilizou para construir o trabalho. Então, assim, gente, uma vírgula que a gente coloca no texto, que não é de nossa autoria, a gente precisa dar o crédito, né? Então, eu peguei num livro, eu peguei num artigo tal, foi uma lei, é texto de lei, é jurisprudência, ou seja, o que for, você vai colocar ali nas referências, tá? Então, essa é a estrutura, né, inicial. E depois, né, a gente coloca lá,
de 3 a 5 palavras-chave, né? As palavras-chave também não são colocadas assim, né, de forma aleatória. Eu vou colocar essa porque eu gostei. Não. As palavras-chave, elas têm que ter identificação com o seu tema, né, com o tema e com aquilo que foi apontado, né, com aquilo que foi apontado. Então, violência doméstica, e nesse exemplo aqui, né, que eu trouxe aqui no início. Então, você tem que colocar ali, porque a palavra-chave é aquele momento que você já olha para o trabalho e fala, está falando de direitos humanos, de políticas públicas, de violência doméstica, de direito penal, né? Então, esse é o roteiro, né, para a gente construir aí e estruturar um resumo expandido. Como eu disse a vocês, a ideia aqui, até por razão de tempo, a gente não consegue aprofundar tanto, né? Mas eu penso que nesse tempo que a gente ainda tem aqui, dá até para a gente seguir aqui com os esclarecimentos e com as dúvidas que, porventura, alguém tenha ou queira perguntar ou dialogar aqui com a gente. No mais, professor Marcos, eu agradeço mais uma vez e estou à disposição. Bacana. Rapidar. Muito rápido, hein, Tiagão? O poder de síntese aí tá funcionando. Isso aí. Mas ficou muito bom, parabéns pela apresentação, professor Tiago. E aí eu quero abrir para os presentes aqui, nós temos aí 77 pessoas aqui com a gente agora, e eu queria abrir para aí alguém que queira trazer alguma contribuição ou ter alguma dúvida para que o professor Tiago tenha a condição aí de solucionar a dúvida e poder ajudar. E a gente tem bastante tempo. Professor Rodrigo Lessa Taroco está aqui também, professor Ivan Fontainha de Alvarenga também está aqui, a professora Karen está aqui também, Chapecó, como já falei, e os colegas podem contribuir também, tá bom? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, tem alguma dúvida, precisa de algum esclarecimento da estrutura, aí do resumo expandido, do manejo do acesso no portal? Ô Marcos, boa noite. Boa noite, meu amigo, professor Tudo Ivan. bom? Joia. Tudo bem. Eu sou o Thiago, parabéns aí pelas explicações. Acho que para mim ficou bem claro aqui, né? Acho que a gente já tá montando aqui para poder publicar com vocês aí, viu? Muito obrigado, professor Ivan. Muito obrigado, professor Ivan, pela parceria, pelo carinho de sempre. Acho que o Rodrigo quer fazer pergunta, Giovana. Vamos lá, então, o professor Rodrigo é da nossa unidade João Pessoa, na Paraíba. Grande professor Rodrigo, grande parceiro nosso. Boa noite a todos. Professor Marcos, professor Tiago, parabéns pela temática, pela apresentação também bem esclarecedora e importante para nós que queremos fazer ciência dentro do direito, né? Hoje, inclusive, será a primeira reunião do nosso grupo de iniciação científica aqui da Unopar, então, assim, eu estou muito ansioso. E o artigo que nós vamos debater é justamente a adequabilidade das fontes de pesquisa jurídica para a produção do conhecimento jurídico científico inovador. Legal. Então, vai ser uma conversa muito com relação a até algumas problemáticas que nós encontramos na produção científica jurídica. Enquanto a gente trabalha muito com a parte de documento, de bibliografia, e esquecemos um pouco da parte de campo. Então, nós ficamos sempre com essas normas primárias e até com as normas secundárias, mas nós não fazemos, por exemplo, experimentações, nós não vamos a campo, e tem uma deixa eu ver se eu localizo aqui. Deixa eu ver se eu acho, só um minutinho. Tem um pensamento que eu achei muito interessante, que eu até marquei aqui, e eu vou conversar com os alunos hoje. Não sei se eu vou achar agora.
Mas uma coisa interessante que o professor Rodrigo está falando, professor Rodrigo, e eu pretendo trazer aqui nos próximos meses, nos nossos próximos encontros, é que esses trabalhos de campo, por exemplo, como o professor Rodrigo, que é mestre, já deva ter feito, o professor Tiago falou aqui que na tese de doutorado ele fez, tudo que envolve a questão de seres humanos é imprescindível aí passar pelo Comitê de Ética em Pesquisa, na plataforma Brasil, que é ligado ao Ministério da Saúde. E aí, eu vou trazer aqui que nós temos vários comitês de ética e pesquisa na nossa companhia, tá, pessoal? Vocês desenvolvendo pesquisa na unidade, nós temos o nosso comitê de ética em pesquisa, né? E para dar o apoio, né? E muitas vezes também, por exemplo, o professor Rodrigo, ele cadastrar um trabalho de pesquisa na plataforma Brasil em João Pessoa, às vezes pode vir um comitê de ética e pesquisa local, dada aí a regionalidade. Então, a gente está aí justamente também para poder trazer esse apoio, que é imprescindível, tá, pessoal? Olha, né, professor Rodrigo, o professor Tiago sabe disso, mas os alunos estão chegando, alguns colegas também estão chegando na pesquisa. Para você aplicar um questionário, é necessário ter autorização e ter passado previamente pelo Comitê de Ética em Pesquisa. Mas só que nos próximos encontros a gente vai estar falando mais sobre isso. Mas pode concluir, professor Rodrigo, estava procurando aí? Sim, encontrei. Ele fala sobre a pesquisa de campo. Ele diz que o pesquisador vai até o objeto de estudo para observar como os fatos, os fenômenos ocorrem espontaneamente. E aí ele segue no pensamento e ele vai trazer que a nossa área, ela é uma área jurídica, mas ela é uma área muito social. Então, a nossa pesquisa científica, ela tem um impacto social muito grande. Por isso, depois eu posso até compartilhar lá no grupo. Mas parabéns pela temática, professor Tiago, professor Marcos, e vamos conseguir fazer ciência, sim, aqui no meio jurídico, tá bom? Obrigado pela oportunidade. Obrigado, professor Rodrigo, pela sua parceria e pelo seu carinho de sempre, viu, meu amigo? É muito bom tê-lo com a gente, viu? Muito importante. Agora a Giovana, na ordem. Boa noite, professor, tudo bem? Professores, eu tenho uma dúvida, quem auxilia, no caso a gente tiver algum problema no acesso e, por exemplo, eu não recebi o e-mail de confirmação, então eu tenho essa dúvida, para qual e-mail que eu peço ajuda e também como a gente faz para ingressar na iniciação científica. Ok. Qualquer problema que você tiver no portal, você pode enviar um e-mail lá no... Desculpa que eu engasguei aqui. Você pode enviar um e-mail lá naquele e-mail que consta lá na página de rodapé do portal, que é portal.eventos@cogra.com.br. Nossa equipe de técnicos, prontamente, eles respondem, tá? Se você tiver algum problema no portal. Agora, a segunda pergunta, como eu faço para ingressar na iniciação científica? Nós vamos rodar, esse mês de abril, um edital nacional de pesquisa científica do direito, e todas as unidades do Brasil vão receber, tá? E a implantação de pesquisa, um núcleo de pesquisa no curso de Direito faz parte da diretriz curricular nacional do curso de Direito, é obrigatório, é uma normativa do MEC. Então, nós vamos rodar esse edital, então, já a partir de abril, todos os professores, todos os alunos do curso de Direito da Cogna vão receber esse edital, e a orientação é de que haja engajamento das unidades, né, para implantar o núcleo de pesquisa e ter todo o apoio do Estrito Senso, todo esse apoio que nós temos da companhia de desenvolvimento, criação mesmo de uma comunidade científica jurídica, né, e não somente jurídica, mas de outras áreas também, para que seja possível a gente cumprir não somente o regulatório, mas a gente possa também, como o professor Rodrigo falou aqui muito bem, a nossa área, né, professor Rodrigo, é ciências sociais aplicadas, né, a nossa área, então, justamente trazer contribuições para trazer uma transformação aí para a sociedade. Tá bom, minha amiga Giovana? Então, tá bom. Muito obrigado pela sua participação. Vamos à próxima aí, é a Bruna. Boa noite, professores. Boa noite. Isso. Boa noite a todos. Boa noite.
Eu queria saber, eu já submeti o meu trabalho, ele vai passar por uma avaliação, provavelmente por algum de vocês, os professores, né? Eu ainda consigo editar ou eu tenho que aguardar um feedback para poder fazer alguma edição? Não, olha só, se você quer modificar o trabalho, eu vou até te dar uma sugestão, tá? Você poderia melhorar o seu trabalho, incorporar mais elementos e submeter outro trabalho. Eu te dou essa sugestão. Se você olhou para o seu trabalho já submetido e viu que ele pode melhorar ainda mais, muda o objetivo, né? Aumenta o escopo, muda o escopo, utiliza aquele trabalho como um pontapé inicial, né? Como iniciativa, e submete outro trabalho, né? Professor Rodrigo, professor Tiago, eu, Bruna, pra você ter ideia, num evento desse, eu submeto mais de 100 trabalhos, com certeza. Então, não tem limitação de número de trabalho para você submeter. E até a orientação, né, quanto mais trabalhos submeter, mais incrementado fica o seu currículo, né, e mais importante para você, é mais valor agregado, valor intelectual, patrimonial para o seu currículo, para você. Então, se você quiser, né, trazer um ajuste no trabalho que você já submeteu, pega esse ajuste, transforme em outro trabalho e submeta outro trabalho. E quantos trabalhos você conseguir submeter, tá? Isso vai ser muito bom para você. Muito obrigada. Obrigado você. Você é professora ou você é aluna? Eu sou aluna do professor Tiago. É minha aluna de introdução do estudo Parabéns, de direito. Parabéns, viu? Então, vamos lá, o próximo, Gabriela Fernandes. Boa noite, professor Marcos, boa noite, professor Tiago, queridaço, tudo bem? Boa noite. Eu tenho, na verdade, antes eu queria só falar, acho que foi a Giovana que falou sobre o e-mail. Na maioria dos colegas da minha classe, o e-mail chegou na caixa de spam, né, o de confirmação, né, do cadastro no site. Na verdade, o que eu tô curiosa é em relação a esse comitê de ética e pesquisa que vocês falaram anteriormente. É como se esse comitê, ele acompanhasse a pesquisa, já que todos os métodos devem ser autorizados previamente para que sejam utilizados. E a outra pergunta é sobre essas palavras-chave. Eu tinha dado uma olhada e essas palavras, elas não... tem que ser o máximo diferente, né? Se possível, não citadas anteriormente no trabalho, certo? É isso mesmo. Quer responder essa, professor Tiago, do Comitê de Ética e Pesquisa da palavra-chave? Tranquilo. Gabriela também aqui, que é a nossa aluna de introdução aos estudos do direito. Que bom que você também está aqui em sala. Olha só, o Comitê de Ética e Pesquisa, como o professor já até tinha adiantado, né? Quando a instituição ela tem stricto sensu, ela precisa ter esse comitê, né, que é formado por professores que fazem parte, né, dos programas do stricto sensu, como mestrado e doutorado. Então, toda vez que você vai submeter uma pesquisa que tem contato com pessoas, né, ou, por exemplo, vamos imaginar lá na área da medicina veterinária, com animais, né, coisas e objetos, precisa passar por esse comitê. Então, esse comitê, ele é constituído, né, de professores, como a gente já disse aqui, do stricto sensu, e vai analisar se a sua pesquisa preenche, né, todos os requisitos éticos, né, para que você comece a desenvolver. Então, assim, só para você ter ideia, né, quando você faz a submissão de um projeto para o CEP, dependendo do CEP, vai demorar 6 meses, 8 meses, 1 ano até. Por quê? Porque fica indo e voltando até você fazer o ajuste de toda a sua pesquisa. Enquanto não tiver o ajuste, você não pode, a autorização, você não pode fazer a pesquisa, né? Então, por exemplo, eu quero fazer entrevistas, né? Eu quero ouvir, por exemplo, estudantes de direito. Então, eu preciso submeter esse meu projeto ao CEP, vou explicar qual o objetivo, qual o meu problema de pesquisa, ou seja, eu tenho que fazer um projeto detalhando, né,
e explicando qual a motivação de adotar esse método de pesquisa, como, por exemplo, entrevista, ou observação, ou qualquer outro método nesse sentido que eu vou ter contato, né? Aí, depois que o Comitê de Ética autoriza, aí sim eu posso fazer essa entrevista. E quando você submete o seu projeto, né, para o Comitê de Ética e Pesquisa, você precisa também encaminhar ali, né, um termo de livre esclarecimento, que a pessoa que vai participar da sua pesquisa tem que assinar. Ali vai os dados seu enquanto pesquisador, de quem é o orientador e mais ainda, né, todos os dados do CEP. Por quê? Porque se a pessoa que está participando do seu projeto de pesquisa se sentir desconfortável, ela pode fazer uma denúncia no CEP, ela pode desistir da entrevista, por exemplo, que ela te concedeu, né? Então, toda essa análise é feita, né, rigorosamente, né? Por quê? Para, de fato, ter um trabalho técnico e científico, né? Porque se não passar por todo esse rigor, não dá para a gente chamar de ciência, né? Então, você pode fazer um texto lá, por exemplo, joga um formulário, ali o seu texto que você fez pode ser qualquer coisa, menos ciência, porque não observou, né, um rigor técnico. Agora, quando a gente faz uma pesquisa documental, se o documento é público, aí é tranquilo. Por quê? Porque aí é a análise do pesquisador com base naquele documento, né? Então, vamos imaginar, teve um colega, que eu não sei se está em sala aqui, que ele escreveu um artigo o semestre passado, que poderia ser um resumo, né, a respeito da sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos sobre o caso Márcia Barbosa, né? Foi um caso que foi judicializado, que o Brasil foi condenado em relação à violência de gênero. Então, qual foi o documento que ele analisou? Essa sentença, né? Como, por exemplo, vamos imaginar lá, Gabriela, se a gente pega o caso do Damião Ximenes Lopes para analisar, o que você iria analisar ali? A sentença, né? Porque a sentença é um documento público, então poderia. Agora, vamos imaginar que nesse mesmo caso, você quisesse entrevistar os familiares do Damião Ximenes Lopes, aí precisaria de autorização do CEP, né? Você teria que submeter o projeto e explicar, e aí o CEP aprovando o seu projeto, você tem autorização para fazer a entrevista, né? Ou dar seguimento ao seu projeto. E aquela instituição que não tem um CEP, que, por exemplo, às vezes não vai ter estricto sensu, quando você encaminha na Plataforma Brasil, né, que é uma plataforma do Ministério da Saúde, com vínculo com o Ministério da Saúde, ele vai distribuir aquele seu projeto para o CEP mais próximo que tiver ali naquela região, né? Aí o CEP que cair que vai analisar. E em relação às palavras-chave, realmente, né? São palavras no sentido mesmo de você trazer ali a identificação daquilo que você se propôs a investigar, né? Ou seja, 3 ou no máximo 5 palavras com base na temática que você está pesquisando, desenvolvendo. Não sei se eu te respondi, se não, pode perguntar aqui. Não, professor, perfeito. Obrigada. No caso, cada comitê de ética e pesquisa tem critérios diversos. Eu também gostaria de saber se tem alguma forma da gente... Assim, né, é óbvio que são critérios bastante rigorosos e tem um motivo, né, que eu acho, assim, muito... eu acho que tem que ser dessa forma mesmo, concordo. Mas tem uma forma da gente... algum lugar que a gente possa se informar melhor para que esse tempo, de repente, seja um pouco reduzido por questão de a gente cometer menos equívocos, sabe? Sim. Essa também é a minha dúvida. Isso aqui que eu vou te responder é bem primário, né? É o tempo que a gente vai ter na academia, né? No dia a dia. Às vezes você encaminha o projeto tendo certeza ali que o CEP não vai implicar. E, de repente, não, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Então, você vai ter que mexer no projeto completo, né? Às vezes, não, mas o
os seus objetivos não estão atendendo àquilo que você pretende pesquisar, e você tem que reescrever de novo os objetivos, né? Por quê? Por exemplo, quando eu me proponho fazer uma entrevista, eu tenho que fazer um roteiro já de entrevista, e eu não posso fazer perguntas aleatórias, né? Essas perguntas, elas precisam casar com o meu objetivo geral, com o meu objetivo específico e com o meu problema de pesquisa. Então, às vezes, até está estruturado, mas o CEP vai dizer, ó, muda isso, refaça isso, aí volta de novo, né? Então, é claro que vai ter ali, né, sempre uma normativa geral no CEP, dizendo o mínimo de documentos que você tem que apresentar. Agora, te dizer assim, ó, tem um roteirinho que dá para você olhar e sair ticando e falando, ó, fiz isso, fiz aquilo, realmente não vai ter, né? Vai ser mesmo no dia a dia você enviando. E também vai depender do tipo de pesquisa, né? O tempo da pesquisa. Então, tem vários fatores que vão influenciar aí o tempo que pode levar ou não para a análise do teu projeto no Comitê de Ética e Pesquisa. Obrigada, professor. Obrigada, professor Marcos. Eu agradeço. Obrigado você, Gabriela, pela pergunta. Então, pessoal, nós temos que encerrar, porque muitos alunos, né, inclusive eu, que sou professor, o Thiago também, que já está até em sala de aula, a gente tem que ir para a sala de aula. Mais uma vez, renovando aqui, nosso estima de consideração, o professor Thiago, os nossos pesquisadores, nossos alunos da iniciação científica, nossos colegas que estão aqui prestigiando o trabalho. Parabéns. Ver uma sala com um número considerável de pessoas assim me traz muita alegria, muita alegria. Isso aí é uma certeza que o conhecimento científico ele é importante, né? Ele faz a diferença, que nós precisamos disso, né? Desses critérios de cientificidade, né? Nós que vivemos num período muito grande do negacionismo e do achismo, então ter vocês aqui vem trazer incentivo para o nosso trabalho e também trazer esperança para a gente também, né? De que o pensamento crítico científico ele não vai morrer com a gente, não morreu com os nossos mestres, e que ele vai continuar sendo produzido com um objetivo, de tornar a nossa sociedade melhor e tornar, literalmente, um mundo melhor, cada um fazendo a sua parte. Então, professor Thiago, muito obrigado, e aos demais colegas que estão aqui, obrigado por tudo, e a todos nós, parabéns, e vamos seguir em frente e vamos fazer desse evento, não somente dos outros que nós produzimos, um grande sucesso de ciência e debate científico. Obrigado a todos e a todas, muito obrigado, um forte abraço e boa noite. Tchau, gente, obrigado, boa noite. Tchau, tchau.